Olá pessoal, meu nome é Fred Lucena, eu sou professor da Faculdade Católica Imaculada Conceição do Recife e especialista em banco de dados, e é exatamente sobre esse assunto que eu vim aqui bater um papinho com vocês, ok? Bem, falar sobre desenvolvimento de sistemas sem falar em banco de dados praticamente impossível hoje em dia. E a gente sabe que existe uma gama imensa de banco de dados para as mais diversas áreas. Eu resolvi hoje falar com vocês sobre dois tipos especificamente: os bancos de dados relacionais e os bancos de dados dimensionais. Bem, os bancos de dados relacionais são aqueles bancos de dados que têm maior penetração nas empresas hoje. Por quê? Porque são os bancos de dados destinados à produção. São bancos de dados que têm uma estrutura rígida de esquema, ou seja, todos os dados que são armazenados têm que seguir rigidamente uma estrutura previamente definida, né? E nós temos os bancos de dados dimensionais que, diferentemente do banco de dados relacionais, eles não têm essa preocupação com a não redundância de dados. O que quer dizer isso? Quando se desenvolve um banco de dados do tipo relacional, esses bancos de dados eles têm que ser enxutos, né, para que isso dê agilidade e consuma menos espaço em disco. Ao consumir menos espaço em disco, você vai ter uma melhor performance, você vai ter também uma maior integridade dos dados, isso também é aliada à estrutura, né, rígida que ele possui, né, diferentemente dos bancos de dados não relacionais, como os chamados NoSQL, que a gente não vai ser foco nesse momento, mas os bancos de dados relacionais são bancos de dados que têm uma estrutura que garante a ele uma alta integridade de dados, ok? São bancos muito seguros, porém são bancos que têm uma grande preocupação com a não redundância de dados ou com a minimização da redundância de dados. Já os bancos de dados dimensionais, chamados dimensionais, são aqueles bancos de dados destinados à criação dos chamados Data Warehouse, Data Marts e outros. Esses bancos de dados, na verdade, funcionam como grandes bancos de informações, não simplesmente de dados. E o que quer dizer isso? Sabemos que dado não é suficiente, por exemplo, para a tomada de decisão, né? Você pegar um dado que está simplesmente armazenado e tentar tomar uma decisão baseado simplesmente em dados, isso não é suficiente. É como chegar para vocês, né, e o IBGE fazer um levantamento junto à população e trazer todo aquele volume de dados e entregar para o gestor maior. Bem, os dados em si não vai servir muito para eles. Antes de entregar esses dados, eles têm que passar por um processo de tratamento para daí ser transformado em informação. E aí informação, sim, é um elemento imprescindível à tomada de decisão. E os bancos de dados dimensionais, ele tem exatamente essa função. Ele não tem a função de ser um banco de produção, mas ser um banco de informações. Vamos tentar trazer isso de uma forma mais prática. Imagine que eu tenho uma empresa que trabalha com comércio e o que eu gero constantemente notas fiscais. E notas fiscais têm uma série de dados que estão registrados lá dentro, como o número da nota, a data, o tipo de nota que está sendo emitida, os itens da nota, né, como a descrição do item, a quantidade e o preço unitário. Vejam que ao armazenar a quantidade com o preço unitário, se eu precisar saber o total dessa nota ou desses itens, basta que eu multiplique as quantidades pelos respectivos preços unitários, obtendo assim o total. Por outro lado, se um gestor precisar de informações rapidamente, como por exemplo, qual a média de vendas que eu tenho com determinado produto, percebam que eu vou ter que fazer um tratamento nessa base de dados, né, para inclusive multiplicar o quantitativo vezes o preço unitário, para daí gerar o que se chamaria de informação essa necessária à tomada de decisão. Por outro lado, se eu já tivesse esses dados já totalizados, já consolidados e à disposição do gestor, isso faria com que minha tomada de decisão se desse de uma forma mais rápida, né? Porque eu teria isso já totalizado. Por outro lado, no momento que eu guardo a quantidade, o preço unitário e o total já
já executado, percebam que eu tenho uma redundância, porque se eu tenho como obter o total a partir desses dois itens, o quantitativo e o preço unitário, e guardo também o total, isso é uma redundância. Então, enquanto no modelo relacional a gente tem uma preocupação muito grande em não gerar redundância de dados, no modelo dimensional isso não acontece, tá? Inclusive, é até estimulada a redundância, contanto que você obtenha o resultado de uma forma mais rápida, tá certo? Os Data Warehouse ou Data Marts, detalhando aqui, como eu disse, ambos fazem referência a um grande banco de informações. Só que, quando você pensa em criar um Data Warehouse, você está querendo que todas as informações produzidas na instituição, na empresa, das mais diversas áreas, eles estejam tudo acondicionado num único lugar. E implementar isso diretamente é muito difícil, muito trabalhoso. Então, o que é que se costuma fazer? Você departamentaliza o seu banco. Então, eu vou, por exemplo, gerar informações relacionadas à minha compra de material, almoxarifado, ou a produção de determinado item, ou a comercialização. Então, se eu tenho departamentos responsáveis por cada área dessa, eu posso criar o que eu chamo de Data Marts, que são pequenos Data Warehouses por área. E depois, ao fazer a integração de todos esses Data Marts, eu obtenho o chamado Data Warehouse, tá certo? Então, o Data Warehouse seria, vamos dizer assim, um conjunto, a priori, de Data Marts. E aí poderia ter uma pergunta, Fred, então quer dizer que eu substituo o modelo relacional pelo modelo dimensional, já que eu quero tomar decisões? Não, de jeito nenhum. Esses bancos, eles se complementam. Na maioria das vezes, pessoal, as tecnologias de banco de dados, elas não surgem para substituir uma outra já existente. Pode acontecer? Pode, mas não é esse o principal objetivo. Normalmente, essas novas tecnologias vêm para suprir determinada necessidade, né? Assim como surgiu o modelo NoSQL, né? Como o MongoDB e outros, para atender um grande volume de dados que não tenha essa preocupação toda com a rigidez estrutural, com os esquemas, né? Do mesmo jeito, o dimensional surgiu para atender o gerenciamento, né, de informações e atender assim a demanda dos gestores quando da tomada de decisão. Então, essa é a principal diferença. As empresas que têm Data Warehouse também têm outro tipo de banco de dados, normalmente bancos de dados relacionais. Então, o banco de dados relacional, ele vai ceder ao banco de dados dimensional a matéria-prima necessária para a sua estruturação. Então, esses dados do modelo relacional vão ser tratados, vão ser estruturados segundo uma necessidade de informação. Após ser estruturados, aí ele vai periodicamente servir como elemento de alimentação dos Data Warehouse ou Data Marts, tá certo? A gente vai ter um processo, né, de transferência ou de cópia desses dados, mas só que não só de cópia, mas de tratamento desses dados para a geração de informações. E aí sim, essas informações vão alimentar os Data Marts e os Data Warehouse. Esse assunto, pessoal, é um assunto bastante rico, né? Se vocês pararem para estudar um pouco e analisar um pouco, vocês vão ver que existem diversos tipos de banco de dados, como eu disse, relacional, dimensional, né? Os não relacionais, os bancos de dados georreferenciados, que também é muito forte no mercado hoje. Então, é um assunto bastante rico e que eu aconselho aquelas pessoas que sabem que tecnologia da informação é, antes de qualquer coisa, informação, né? Lembrar que tecnologia da informação não são computadores. Computadores são ferramentas. Tecnologia da informação é informação antes de qualquer coisa. Se amanhã o computador desaparece, não se preocupe. O pessoal de tecnologia da informação continua existindo. Por quê? O computador pode até sumir, mas a informação continua, tá? Bem, pessoal, eu espero que isso tenha só atiçado aí a curiosidade de vocês sobre essa área que eu sou apaixonado, né? Uma área muito rica, que é essa área de tratamento de dados e informações, e estaremos sempre à disposição de vocês lá na Ficker para qualquer dúvida e até para receber aqueles que porventura pretendam entrar para esse mercado, ok? Muito obrigado, um grande abraço a todos.